Fala pessoal, aqui é o professor de xadrez Alexandre Leal e vamos agora aprender a jogar xadrez do zero. Dando sequência agora, então, vamos aqui lembrar do movimento da rainha que fiz no outro vídeo, que ela andava para todos os lados, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, e também nós temos as diagonais, que é o movimento da rainha, e ela anda quantas casas ela quer. Ok? Então, numa posição como esta, em que a rainha se encontra na casa G3 e o rei adversário está na casa B8, dizemos aqui que a rainha está dando cheque no rei, porque ela tem acesso àquela casa. Vou colocar aqui uma posição e quero saber de vocês se neste momento a rainha branca está dando cheque no rei. A pergunta: a rainha branca dá cheque no rei? Vamos verificar. Vamos pintar aqui as casas que a rainha tem acesso. Lembrando que não pode pular uma peça, olha só, ela não enxerga essas duas casas aqui. A rainha não enxerga B4 e A3, tá? Isso é importante. Então a rainha vai para frente, para trás, para um lado, para o outro e nas diagonais. Ela não está enxergando o rei, portanto, não é cheque. Muito bem, aí quem acertou não é cheque. Uma posição aqui agora, vamos colocar a rainha preta aqui e vamos colocar o rei branco. O rei branco está em xeque neste momento? E para quem enxergou aqui que a rainha anda na diagonal, enxergou aqui, sim, está em xeque. E nesse momento o rei então teria que fugir. Ele anda de uma em uma, poderia estar andando para qualquer uma destas casas, menos esta casa B4, B5 aqui, tá gente, que está atacado pela rainha, também ela também ataca. E não poderia fazer esse lance, é um lance ilegal, lance impossível, ilegal. O rei então tem que fugir para as casas adjacentes que não são atacadas. Por exemplo, aqui B3. Vamos agora aprender o movimento da torre. A torre ela vai para cima, para frente, para trás, para um lado e para o outro. Para frente, para trás, para um lado e para o outro. Como se fosse uma cruz, um sinal de mais. Vamos colocar uma rainha aqui em A4. Ela enxerga toda a coluna A e enxerga a linha 4. Ela vai para cima, para baixo e para o lado. Ok? Então, se o rei preto estivesse aqui, por exemplo, na casa H4, aqui está sendo atacado pela torre, dizemos que é cheque. Vamos colocar uma situação agora aqui de duas torres, nesse caso necessário para dar checkmate. Duas torres para dar checkmate seria assim na borda do tabuleiro. O rei não pode jogar para cima, para o lado aqui, né, na coluna G, porque a torre de G8 não deixa, está levando cheque da torre de A7, ele leva esse cheque, está sendo atacado e não consegue fugir, porque se joga para H3, por exemplo, ainda assim a torre de H está dando cheque, isso aqui então é um checkmate. Vamos ver aqui uma outra situação, vou colocar a torre nesta casa e vou colocar um rei. Vamos for uma partida de xadrez que está nesta posição e é vez das negras de jogarem. As negras têm o seu rei, têm a sua torre. E o que seria que poderia jogar? Para onde essa torre poderia ir? Para onde o rei poderia ir? Qual jogada poderia ser interessante? Pensando no movimento da torre primeiro, vamos ver as casas que essa torre enxerga, o raio de ação dela. E agora descobrimos que a torre ela anda para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. Nós vemos que a torre ela pode capturar a rainha de H5, porque a torre também tem um movimento amplo. Somente o rei, que é mais restrito, que ele andou uma casinha para o lado, a rainha anda várias casas e a torre também várias casas. Então a torre neste momento poderia capturar a rainha. Vou colocar uma outra posição agora aqui, com um detalhe interessante, já para te fazer raciocinar algo aqui no xadrez, para a gente ver um detalhe aqui. Sendo vez das pretas de jogarem, como é que as pretas poderiam dar um cheque no rei branco?
Todas estas casas que eu estou pintando são casas que a torre preta poderia jogar. E para onde então ela daria um cheque? Por exemplo, aqui na casa D8. Na casa D8 ela teria esta visão do rei e daria cheque. Muito bem. E aqui na casa G4 ela enxergaria o rei e daria um cheque. Mas olha quem está atrás lá do rei. A rainha. Então quando esta torre der este cheque e o rei tiver que fugir do cheque ou para cima ou para baixo, a torre então vem para G4, dá cheque no rei de D4, o rei vai ter que fugir ou para cima ou para baixo, por quê? Para a casa C4 não dá, que a torre vai ter a ação nessa linha 4, e para E4 também não consegue. Quando o rei então fugir, a torre irá fazer a captura da rainha, gente, e vai ganhar o jogo, vai dar o cheque. O rei então vai escolher uma dessas casas, vamos supor que ele fique no centro tentando não ter tanto perigo, e a torre então captura a rainha. E aqui vai ser questão de tempo para as pretas executarem um mate. Ele tenta se manter no centro, o rei vem ajudar, vamos supor que joga ali um pouco para o canto, e agora então cortamos a ação do rei, limitamos aqui o espaço do rei, e o rei tenta pegar essa torre, mas este rei está defendendo. Neste momento, este rei não pode capturar a torre porque levaria cheque do rei inimigo. Se faz assim, vamos supor, e aí perdeu o jogo. Mas isso é algo ilegal. As brancas não podem capturar essa torre porque entrariam em cheque do rei preto. E não pode, como eu tinha comentado, entrar em cheque. Então vamos supor que ele jogue lá mais no cantinho, ainda na borda ali. A gente corta sempre o rei, e agora esse rei está preso. Vem para cá, eu venho defender na minha torre única, dou um tempinho com a torre para o lado, quando ele volta, ele leva este cheque, e agora essas três casas estão protegidas pelo rei preto, e a torre ataca o rei tem que fugir, não consegue fugir porque não tem mais casa para lá no final do tabuleiro, então para cá não pode porque tem a torre, aqui é a torre, e essas três casas aqui, quem está atacando é o rei preto inimigo, e aqui temos uma situação de checkmate, o mate do rei e da torre. Ok, gente, esse foi o movimento da torre. Espero que tenham aprendido. A gente vai devagar aprendendo e vamos treinando. Um abraço aí. Se gostou, dá um like.